E aí, torcida apaixonada do Vascão? Estão prontos para mais um mergulho nas novidades do nosso querido Vasco da Gama? Mas antes de começarmos, já sabem, né? Se inscrevam no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe do que está rolando no nosso amado clube. O Vasco se prepara para o tão aguardado confronto contra o Santos, no domingo, às 18h30, em São Januário, com alguns pontos de interrogação na escalação. A comissão técnica de Fábio Carille está dedicada a recuperar Tietê e Coutinho, dois dos principais jogadores do time, a tempo da estreia. A expectativa é de que ambos possam começar a partida entre os titulares, mas caso não estejam em condições físicas ideais, o Vasco precisará ajustar sua formação. O time já realizou alguns testes no último jogo-treino contra o Boa Vista, com Souza e Garré ocupando as vagas deixadas por Tietê e Coutinho. No entanto, a dúvida sobre quem ocupará esses espaços permanece e o planejamento segue sendo ajustado conforme os treinamentos. Com relação ao substituto de Tietê, Carille não deve repetir o teste com Souza, que jogou no último treino, e a tendência é que Paulinho e Jair assumam a vaga do volante de 36 anos, caso o titular não tenha condições físicas. No meio-campo, as opções são mais limitadas e a comissão técnica tem que fazer escolhas precisas. Garré surge como favorito para a vaga de Coutinho, considerando que o jogador participou ativamente dos últimos testes e tem se mostrado em boa forma. Apesar disso, Payet também surge como uma opção, embora esteja em segundo plano. Estrela, outro jogador que poderia ser uma alternativa, segue sendo desfalque devido a uma lesão, o que limita ainda mais as opções para Carille. O retorno de Adson também é algo planejado pela comissão técnica, mas ele dificilmente será escalado como titular na estreia, devido ao tempo de inatividade. A expectativa é de que o atacante entre durante o segundo tempo, com uma previsão de participação entre 20 a 25 minutos, para que possa ganhar ritmo de jogo sem forçar um retorno imediato. Essas alternativas colocam Fábio Carille em uma posição delicada, onde ele precisa decidir entre jogadores que ainda estão em fase de adaptação ou que estão retornando de lesão. O tempo até a estreia do brasileiro será fundamental para definir qual será a estratégia adotada e quem estará realmente apto para começar a partida. A defesa também exige ajustes, principalmente na dupla de zaga, onde Maurício Lemos e João Vitor devem formar o miolo da defesa, mas o entrosamento entre os dois ainda deixa a comissão técnica com dúvidas. Os dois atletas só atuaram juntos em uma única partida oficial, no clássico contra o Flamengo, quando Lemos entrou no final do jogo. Isso aumenta a pressão sobre ambos, que terão que mostrar solidez e confiança para se garantir como titulares. Embora Lemos não tenha sido titular em uma partida inteira até agora, a expectativa é que ele consiga se adaptar rapidamente ao esquema de Carille, especialmente com a responsabilidade de liderar a defesa junto a João Vitor. No ataque, o cenário também está sendo moldado. Com Coutinho fora das últimas atividades, Carille tem testado novas alternativas para essa posição, com Ryan sendo deslocado para a função de segundo atacante ao lado de Vegetti. Isso abre espaço para Garré, que atua pela direita, e Nuno, que fica pela esquerda. Essa formação ainda precisa de mais ajustes e treinamentos para se consolidar, já que, sem Coutinho, o time carece de mais testes para encontrar a melhor combinação ofensiva. O cenário ainda é de incerteza, mas o planejamento de Carille está em andamento, e os treinos antes da estreia serão cruciais para definir a equipe titular que buscará uma boa estreia no Campeonato Brasileiro. A pressão por bons resultados é grande, e o time precisa se ajustar rapidamente para não desperdiçar essa oportunidade. Nos bastidores do Vasco, rumores crescem e geram grande expectativa sobre uma possível reviravolta nos rumos do clube. Fontes de dentro da diretoria indicam que Pedrinho, atual presidente, está em conversas avançadas com o dono da Avan, um dos empresários mais influentes do Brasil, para se tornar o novo responsável pela SAF, Sociedade Anônima do Futebol Vascaína. Se esse acordo se concretizar, ele pode representar uma mudança histórica na gestão do clube, com uma injeção de recursos e novos rumos para o futebol vascaíno. O que está em jogo não é apenas uma simples transação financeira, mas uma possível revolução que pode redefinir a trajetória do Vasco nos próximos anos. Embora as negociações ainda estejam em estágio confidencial, os detalhes que começam a vazar apontam para uma transição estratégica, com o empresário disposto a investir pesado no time. A conversa entre Pedrinho e o dono da Avan, que já demonstrou interesse em outros clubes, pode ser o que o Vasco precisa para recuperar sua grandeza e enfrentar os desafios financeiros que têm marcado sua história recente. Mas o que realmente está por trás dessa negociação? Como ela pode impactar o futuro imediato do clube? As respostas estão por vir, e a expectativa dos torcedores só cresce. À medida que as conversas entre Pedrinho e o dono da Avan avançam, a ansiedade entre os torcedores vascaínos cresce exponencialmente. O que parecia ser apenas mais um rumor agora ganha contornos de uma negociação séria que pode mudar o destino do clube para os próximos anos.
Se a entrada de um investidor de peso como o dono da Havan realmente acontecer, o Vasco pode finalmente ver sua recuperação financeira e esportiva saírem do papel, com investimentos estruturais e um time mais competitivo. Mas a pergunta que paira no ar é: será que o clube estará pronto para abraçar essa mudança e adaptar-se a um novo modelo de gestão? As próximas semanas prometem ser decisivas, e todos os olhos estão voltados para o desenrolar dessa trama que pode redefinir o futuro do Vasco. Antes de irmos adiante, dá uma curtida e clica no sininho para receber notificações no canal do Vasco para ficar por dentro de tudo. Vamos lá, continua aqui. A possibilidade de um acordo entre Pedrinho, presidente do Vasco, e o dono da Havan, para assumir o controle da SAF do clube, está agitando os bastidores do futebol e criando um clima de grande expectativa. No entanto, os desafios para concluir essa negociação são imensos. Embora o interesse do empresário seja claro, a transição para a SAF envolve uma série de questões burocráticas e financeiras, além de uma adaptação do Vasco a um novo modelo de gestão. As questões envolvendo o passado financeiro do clube e a resistência interna de alguns setores da diretoria podem complicar a negociação, colocando à prova a habilidade de Pedrinho em alinhar todos os interesses para que o negócio se concretize. Com um acordo como esse, não se trata apenas de uma simples venda, mas de uma mudança de filosofia, que poderia redefinir toda a estrutura do Vasco, desde suas finanças até o futebol em campo. Se esse acordo realmente acontecer, o impacto no cenário do futebol brasileiro será enorme. A entrada de um investidor de peso como o dono da Havan no Vasco poderia transformar o clube em uma potência financeira, capaz de disputar de igual para igual com os gigantes do futebol nacional. O dinheiro, aliado a um modelo de gestão mais moderno, poderia atrair grandes nomes do futebol e devolver ao Vasco sua competitividade perdida ao longo dos anos. Porém, com a promessa de uma revolução, também vêm as expectativas e o medo do fracasso. O risco de uma mudança radical não agradar a todos dentro do clube é real, e é nesse campo que Pedrinho terá que atuar com precisão, para garantir que o Vasco não apenas sobreviva, mas se fortaleça em um cenário cada vez mais competitivo. Os próximos passos dessa negociação podem ser determinantes para o futuro do futebol brasileiro e para a reconstrução de um dos clubes mais tradicionais do país. E você, torcedor vascaíno, o que acha dessa possibilidade? Será que a entrada do dono da Havan na SAF do Vasco é a solução que o clube tanto precisa para voltar a brilhar? Ou será que essa mudança radical pode trazer mais desafios do que soluções? A promessa de um grande investimento e um novo modelo de gestão pode ser exatamente o que o Vasco precisa, mas será que a história do clube e sua identidade podem ser preservadas nesse processo? O futuro está prestes a ser escrito, e sua opinião, como torcedor apaixonado, tem peso nessa narrativa. Agora é o momento de refletir: você acredita que o Vasco deve apostar nesse acordo e se adaptar a essa nova realidade ou prefere ver o clube seguir por um caminho mais tradicional, sem a intervenção de grandes empresários? A pressão está grande, as expectativas também, e o que vier a acontecer vai moldar os próximos anos do clube. A sua voz pode ser a chave para que o clube saiba qual direção seguir. Diga-nos, o que você espera para o futuro do Vasco? O que você acha desse possível acordo? A resposta está no coração da torcida, e as respostas vão ecoar nos próximos passos dessa história que está prestes a se desenrolar. Vem ver as novidades do Vasco todo dia. Se inscreve no canal e dá um like pra gente saber que você gosta. Fala o que você acha nos comentários, é super importante pro Vasco. Tchau, até o próximo vídeo.